se pode comparar o amor de Deus para as nossas vidas, né? Ele faz o tudo para nos alcançar, o amor de Deus. A gente tem que compreender isso, o amor de Deus. A Bíblia fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, não dá para você ter uma dimensão do tamanho do amor de Deus. E o amor que Ele teve para cada um de nós. E Ele nos ama. Você tem que compreender isso. Porque assim, pelo menos eu vim de um tempo que Deus pesava a mão, Deus castigava, Deus matava, punha no estreito. E depois que eu vim para o Rema, é que eu fui entender. Quem faz isso é o diabo, que a Bíblia fala em João 10,10, que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas em contrapartida fala que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. E eu conversei com um irmão, e ele tinha filho. E eu falei, você colocaria um câncer no seu filho para ensinar ele? Ele falou, jamais. Ele falou, como que Deus vai castigar? Né? Mas quando a gente conhece o caráter de Deus, é que nós compreendemos que o amor de Deus não muda por nós. Não é? Ele não te ama porque você é bonzinho, porque você é boazinha, porque você faz tudo correto. Não. O amor de Deus, Ele te ama porque Ele optou por te amar. E Ele optou, Ele derramou o sangue dEle na cruz do Calvário e pagou o preço no nosso lugar. Então, se Ele nos ama, o amor dEle supera tudo. E o amor, então você fala, mas eu estou na luta, Meu irmão, João 16:33, ele fala que no mundo nós teríamos aflições, mas ele fala assim, tenha bom ânimo. Então, é você ter o bom ânimo no meio da aflição, mas sabendo que Deus vai estar com você e Deus vai te livrar. Nós até vimos um vídeo na internet, não, no jornal, né, que passou lá, nos Estados Unidos, não sei se vocês viram, do carro que pegou fogo, e o carro explodiu e pegou fogo. E o rapaz não teve, nem cheiro de queimada ele não teve. E a Bíblia que estava com ele também estava intacta. E os que foram atender ele, falou, isso foi um milagre. E foi um milagre. Deus guardou a vida dele. Então, o amor de Deus é incondicional sobre as nossas vidas. Amém? E que nem a irmã Desi vai passar por uma cirurgia. Mas vai ser um momento, mas se você crer, vai ser uma cirurgia abençoada, uma recuperação sobrenatural. Em nome de Jesus, já passei uma cirurgia parecida com a sua recuperação, uma bênção de Deus. E assim vai ser na sua vida também, em nome de Jesus. Amém? Então, em Romanos 12, que como nós estávamos falando, sobre a renovação da mente, então ele fala, renovar é tornar novo, substituir por coisas novas, restaurar, rejuvenescer. E ele começa falando assim, Romanos 12, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ele fala da renovação da mente. A renovação da mente, a gente sabe que é a renovação da nossa alma. Então, vamos falar com Deus, Espírito Santo, mais uma vez. Tu és bem-vindo para nos ensinar, nos corrigir, nos instruir nessa tarde, Senhor. Eu meditei, me preparei, mas a unção, poder, autoridade, sabedoria, entendimento, luz, revelação, tudo vem do Senhor. E eu necessito de tudo isso nessa tarde. Mas os meus amados que estão nos ouvindo também precisam de sabedoria, entendimento, luz, revelação, para compreender as verdades da palavra. Senhor, abra os olhos do entendimento deles e traz a revelação de Deus. Abra os ouvidos espirituais para que a palavra surta efeito e traga grandes realizações na vida deles, Senhor. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, a primeira coisa que Paulo começa falando para nós
é sobre nós nos oferecermos como um sacrifício vivo, né? Então ele fala: rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que este é o culto racional de vocês. Lá em Hebreus, se você quiser abrir, você abre, mas se não quiser abrir, você pode deixar marcadinho aí. Capítulo 13 do livro de Hebreus, ele fala para nós. Hebreus capítulo 13. Ele fala para nós nos oferecermos um sacrifício, no capítulo 13 de Hebreus, no versículo 13, ele diz assim: pois, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem e repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então, aqui ele fala duas coisas. Ele fala do sacrifício dos lábios que confessam o seu nome, que é o sacrifício do louvor que nós oferecemos a Deus. O sacrifício do louvor é a sua gratidão. Gratidão por quê? Meu irmão, quando a primeira coisa quando eu acordo de manhã é agradecer a Deus pelo dom da vida. Agradecer a Deus por eu estar respirando. Agradecer a Deus, eu agradeço a Deus o tempo todo, né? Se agradecer a comida, agradecer, se a gente olhar assim, a situação que a gente está vivendo de enchente, né? Vocês têm visto pelo jornal. Mas a gente fica com compaixão com aqueles amados irmãos nossos. Mas a gente, ao mesmo tempo, agradece a Deus, pelo menos eu sei. Eu acho que ninguém daqui teve problema com enchente, né? Não, né? Graças a Deus, e nem vai ter. Mas não é uma dádiva de Deus? Porque você já parou para pensar que aquelas pessoas constroem as suas casas, às vezes com sacrifício, compra. Quantos perderam casa? Perderam casa, perderam móveis, perderam tudo, carro, tantos quanto vocês viram pela televisão. Mas a gente fica com compaixão. Mas, ao mesmo tempo, a gente agradece a Deus. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos guardado. Né? Então, é um presente de Deus a gente ser guardado por Deus. E quando ele fala para você oferecer esse sacrifício de louvor, é você ser grato a Deus. Às vezes a pessoa reclama do dinheiro. Graças a Deus, se você tem o seu emprego. Você fala, está difícil? Tá, mas com a graça de Deus você vai conseguir, ainda sendo mais abençoado ainda, mas é uma gratidão, a gente que tem uma família abençoada, a gente ser grato a Deus, a nossa saúde, a gente ser grato a Deus, tantas coisas que a gente tem que agradecer a Deus, países por aí, que eu tenho missionários que moram em Moçambique, e até falei com a irmã Cidinha, né, eles estavam aguardando acho que é furacão, eu não sei como é que chama, tornado, que ia chegar na cidade de Beira. E eles estavam aflitos pedindo oração. E já tinha passado em diversos lugares, matado tanta gente. Né? Mas, graças a Deus que você está guardado e vai continuar guardado pelo poder do Senhor. E ele fala para a gente fazer o bem e repartir com os outros aquilo que nós temos, porque tais sacrifícios Deus se agrada. Né? Então, as duas coisas, a gente ser grato a Deus, porque Deus nos guarda, mas, ao mesmo tempo, a gente também lembrar dos nossos irmãos que não tem nada. Né? A gente tem a cesta básica, então, você agradecer a Deus, mas lembrar desses irmãos também. Então, ele fala sobre isso, da renovação da mente, e depois ele fala assim. Vamos voltar lá no capítulo 12 de Hebreus. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldar ao padrão do mundo é a gente não entrar na forma do mundo. Eu estava lá meditando e me lembrando de coisas. Quando eu fiz a gente tem que refazer para renovar a carteira de motorista, a gente tem que fazer um cursinho, é obrigado. Quem fez, já fez, não vai ter problema, pode renovar novamente. Mas eu lembro que nós tivemos que assistir, eu não lembro a quantidade de aulas, se foi 10 aulas, foi um negócio assim. Eu sei que um dia o
o instrutor chegou na sala de aula e ele comentou qualquer coisa. Falou, se vocês não... Agora está mudado. Mas se você não quiser fazer, é só você pagar alguma coisa, você só vai lá e assina. Aí tinha uma senhora muito bem vestida, né, assim. Aí ela falou, por que você não falou isso há mais tempo? Que eu nem tinha feito essas aulas. E eu pensei comigo, falei, misericórdia. Mas percebe, é o padrão do mundo, né? É o padrão do mundo. Quantas vezes nós já fomos parados, eu e meu esposo, na estrada, e aqueles guardas vinham com conversa afiada. Mas com meu marido, com ele não tinha conversa afiada, não. O que é justo, é justo. Mas por que acontece isso? Ju, pega papel para mim, filha, por favor. Por que acontece isso? Padrão do mundo. É o famoso jeitinho brasileiro, né? Que eles falam a lei de Jefferson, não, de Gerson, né? Com crente não tem lei de Gerson, não, meu amado. Com crente, as coisas têm que ser corretas. Se você quer as coisas, você vai conseguir da maneira correta. Por quê? Porque tudo que vem errado vai embora. Tudo que vem fácil, vai fácil. A gente vê a corrupção. Vocês estão aí por dentro. Quantos já morreram? Os bens ficaram aí, os bens são sequestrados, a vergonha que a pessoa passa, e aquilo é uma maldição que vai passando de família em família. Por quê? Porque a Bíblia fala, em Jeremias 17, ele fala assim, se eu não me engano, é o versículo 11, ai daquele que ajunta em casa bens maus adquiridos, no meio dos seus dias, a riqueza vai deixá-lo, e no final se torna um insensato. E pode ver, porque eles vão acumulando, mas às vezes da noite para o dia perde tudo, né? Por quê? Porque a palavra de Deus não é em vão. Então, quando ele fala para nós não amoldarmos os padrões do mundo, é você não entrar na forma do mundo. Eu estava num lugar comprando, e a moça conversando com a outra, e ela falou assim, era até um supermercado, e ela ainda falou para a outra assim, e olha que ela é crente. Que tipo de crente é esse, né? E eu olhei, mas não falei nada, né? Mas só fiquei pensando, falei, meu Deus, o que será que essa moça aprontou aí dentro, né? Mas tem empresas que não contratam cristãos. Quando ele já pergunta a religião, não sei quantos já perguntaram religião para você no trabalho, está vendo? Mas tem empresa que não contrata crente. Agora, por quê? Provavelmente porque alguém deu mau testemunho lá dentro, sendo que tinha que ser o contrário. Os cristãos nas empresas deviam ser os melhores funcionários. Nós temos o Felipe, ele trabalha na empresa, né? E uma pessoa muito de Deus, muito abençoada, e uma vez aquele patrão chamou ele e falou assim, você é o profeta da empresa? Ele falou, eu sou um homem de Deus, que oro muito pelo senhor e pela sua empresa. E aí aquela empresa prosperou, porque ele conseguiu que funcionários dentro daquela empresa se unissem para orar por aquela empresa. E a empresa vai de vento em popa. Mas por quê? Porque tem pessoas fiéis lá dentro que estão orando. Sendo que quantos que é o contrário? Que não está nem aí, né? Então, esses são os padrões do mundo. Por isso que a palavra fala para a gente não entrar nos padrões do mundo. Então, ele fala assim, lá em 1 Tessalonicenses, deixa marcadinho aí, vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, capítulo 5, versículo 23. E ele fala assim, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, todo o vosso espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito é onde habita o Espírito Santo e é onde nós temos comunhão com Deus. Quando você lê na Bíblia, você vai ler em casa, 2 Coríntios 5,17, ele fala, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amados, quando você se converte, e você ouve a palavra, aceita Jesus, e a Bíblia diz que o Espírito Santo vem habitar em nós. Quando o Espírito Santo vem habitar em nós,
O nosso espírito é renovado automaticamente através da palavra. Agora, o espírito, sim, é renovado, mas a alma não. A alma, ela vem defeituosa. Você imagina uma pessoa, por exemplo, você pegar a Emily está com quantos anos? 10. Então, a Emily já está crescendo no conhecimento da palavra. E quando ela tiver mais, vamos dizer, jovem já, moça, os padrões de Deus já estão dentro do coração dela. Mas você imagina se eu pegar, vamos dizer, a Lourdes agora, e querer que a Lourdes tenha os mesmos padrões da Emily, não vai ter, porque a Lourdes, o que ela tinha de aprender, ela já aprendeu. Não que ela não aprenda mais, ela aprende, mas agora é mais difícil para ela. A gente vê na tecnologia do celular, né? O meu neto, ele tem 2 anos e 9 meses. Ele vai só clicando e passando, e vai assim. Eu falei, meu Deus, não vai demorar muito, ele vai me ensinar como mexer no celular. Mas por quê? Porque eles estão nascendo na era da tecnologia, entende? Então, quando ele fala da renovação do espírito, é automático, mas a renovação da mente, dos pensamentos, né, as emoções e a tristeza, a alegria, então, isso você tem que renovar. Agora, como é que eu renovo a minha alma? Através de ouvir a palavra. Você vai ouvindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus, a Bíblia fala que Jesus é a água. E a água, ela limpa, ela lava o nosso interior, ela limpa, ela vai fazendo uma faxina interior. E aquelas coisas que na nossa vida, que não é do agrado de Deus, a gente vai deixando, né? Não é uma coisa que é imposta. Não adianta eu chegar e falar para você, você não pode fazer isso. A pessoa pode até não fazer, mas dentro dele ele continua fazendo. Agora, quando o Espírito Santo muda a vida da pessoa, a transformação, ela vem de dentro para fora. Então, é a renovação do interior. Lembra quando eu falei para vocês ler a Bíblia? Não sei quantos estão lendo a Bíblia aqui, o Novo Testamento. Os outros também deveriam estar lendo. Lembra que eu falei para vocês lerem o Evangelho de João, as epístolas de João, ou ler o Novo Testamento? Amados, Jesus é a palavra, Jesus é o pão que alimenta o seu espírito. Então, cria esse hábito de ler a Bíblia. Lê os Salmos. Eu gosto de ler a Bíblia, eu leio durante o dia, mas eu gosto de ler a Bíblia antes de eu dormir. Então, eu leio, porque você já vai dormir cheio da palavra, né? Então, lá em Efésios, abra a tua Bíblia em Efésios, capítulo 4, você volta um pouquinho para trás aí. Efésios, capítulo 4. Versículo 20. Efésios, capítulo 4. Versículo 20. Então, ele fala assim, todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo o que é útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade.
Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoem-se mutuamente, assim como Deus vos perdoou. Então, percebe que ele fala, né? Ele dá o direito de você ficar irado, mas ele fala assim, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Eu lembro que nós tínhamos, nós dávamos orientações para os casais, e a gente sempre falava, porque às vezes tem aquelas briguinhas de casais, e nós falávamos assim, ó, até às 6 horas da tarde. Depois, até às 6. Depois, você não dorme irado, porque dá lugar a Satanás, né? E quando ele fala também, para não sair nenhuma palavra torpe, amados, a pessoa que vem do padrão do mundo, o padrão é palavrão. Quem sai no trânsito, a gente ouve cada coisa que eu falo, meu Deus, deixa eu limpar os meus ouvidos, porque eu acho que eu não ouvi isso. É cada coisa que eu falo, mas é um negócio fora do normal. E eu lembro de uma irmã da nossa igreja, ela só caiu a ficha dela, que ela falava esses palavrões, o dia que uma das líderes, ela teve problema com a líder dela, e a líder foi chamar a atenção dela, e ela não conseguia convencer aquela líder de que ela tinha falhado, mas o porquê que tinha acontecido aquilo, né? E ela xingou um palavrão. E, nossa, aquilo foi um terror lá para ela e na igreja dela. E ela falou assim, que ela ficou entristecida pelo fato, mas ela falou, só caiu a minha ficha quando eu percebi que eu ainda falava palavrão. Percebe? Esse é o padrão do mundo. Mas quando você vem para Jesus, você tem que se libertar. Mas como é que eu vou me libertar? Eu vou abandonar essas coisas da noite para o dia? Não, através da renovação da sua mente. É você perceber que aquilo que sai da sua boca, ele está falando, olha, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que dê graça aos que ouvem. Não entristeça o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, né? Então, guarda seu coração, guarda a sua boca, entende? Pede, porque assim, se você tem esse hábito, principalmente a criança que foi criada, vamos dizer que os pais têm essa mania, eu, no meu caso, eu tenho a irmã Cidinha aqui, que ela sabe disso. Meu pai, misericórdia, minha mãe, nunca ouvi palavrão dentro da minha casa. E uma vez eu apanhei por causa do nome desgraçado, eu estava com um dos meus irmãos, meu irmão que xingou esse palavrão, e eu apanhei por causa dele. Aí que eu odiei mais aquela palavra desgraçada. E tinha uma das minhas irmãs, que ela até já faleceu, essa minha irmã, ela falava o tempo todo, não é, irmã Cidinha? O tempo todo era o palavrão que ela falava, né? Mas aquilo me entristecia. Mas nós não fomos acostumados. Mas quando a criança ouve aquilo dentro de casa, a criança cresce e aquilo fica dentro da criança. Mas quando você vem para Jesus, é que você tem que pedir o Espírito Santo limpar o teu coração, limpar o teu interior, limpar a tua boca, porque como ele está falando, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então, isso é renovação da nossa mente. Colossenses 3:9, ele fala assim, 9:12, não precisa abrir. E vos revestiste do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E Romanos 8:29 fala que ele nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho, né? Então, o propósito de Deus é que nós sejamos a imagem de Jesus, né? Eu até ouvi o nosso pastor recente, e eu tinha, vamos dizer assim, ficado brava com meu filho, né? E eu falei umas verdades para ele, e depois eu fiquei assim, eu devia ter falado mesmo. Aí o nosso pastor, na ministração da palavra, ele falou assim, tem vezes que você precisa falar a verdade para a pessoa. Mas ele falou, não precisa você falar. Seja Jesus na vida das pessoas. Jesus nunca maltratou as pessoas. Ele falou a verdade em amor. Aí eu parei, pensei, eu falei, meu Deus, é uma grande verdade. Por quê? Porque às vezes a gente fere o coração da outra pessoa, mas dentro de nós, a gente está cheio de razão. Eu falei e devia ter falado mesmo. Ele precisava ouvir essas verdades. Mas será que ele precisava ouvir aquelas verdades?
Será que não era melhor que eu tivesse orado e pedido para o Espírito Santo falar a verdade para ele? Falar para o Espírito Santo ensinar ele? É muito melhor. Por quê? Porque eu não ia me aborrecer e também não ia aborrecer meu filho. Percebe? Para que nós sejamos Jesus na vida das pessoas. Seja Jesus. Propósito de Deus, quando Jesus veio ao mundo, né, a gente olhar, se você ler o Novo Testamento, você vê o tempo todo Jesus agindo em amor. Aquela mulher pega em adultério, ele não condenou ela, ele falou assim, alguém te condenou? Não, Senhor. Ele falou, também não te condeno, mas vai e não peques mais. Entende? Aí você vai para Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos, era ladrão, né? E era um homem odiado pela sociedade. Mas quando Jesus chegou, entrou na vida dele, Jesus não falou nada para ele. As pessoas odiavam Zaqueu, mas quando Jesus entrou, ele falou, Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Né? Então, você vê que houve mudança no coração de Zaqueu, mas quem promoveu essa mudança? O Espírito Santo. E o Espírito Santo vai promover mudança no seu coração. Mas para isso você precisa desejar que seja mudado. Você precisa, através da palavra, que o Espírito Santo revele para você áreas da sua vida que você precisa mudar. Quando eu falei no emprego, né, a gente também tem que olhar qual que está sendo o meu comportamento naquele emprego. Será que eu estou sendo Jesus naquele lugar? Será que as pessoas estão olhando para mim e vendo Jesus? Porque como que eu falo de Jesus para as pessoas? Eu posso falar falando, mas eu posso também, no meu comportamento, mostrar Jesus para as pessoas. Amém? Então, seja Jesus. O desejo de Deus é que você seja Jesus aonde você trabalhar. Na sua casa, na sua família, no colégio, aonde você estiver. Seja Jesus para as pessoas. E o que o mundo mais está precisando é de pessoas que sejam Jesus para a vida deles. Eu já abracei pessoas que aquela pessoa precisava de um abraço. Aquela pessoa precisava de um abraço, ele não precisava de nada, precisava de um abraço. Mas eu abracei a vida daquela pessoa e eu falei, Jesus te ama e Jesus está te abraçando. E aquela pessoa chorou, ela só estava carente de um abraço, precisava de alguém que o abraçasse. Então, seja Jesus na vida das pessoas, amém? E ele fala... Depois nós falamos para vocês, em João 14, nós falamos em João 16, que Jesus, ele falou do Espírito Santo. Hoje, eu e você, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós. Agora, como que você tem o Espírito Santo? Quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo vem habitar no teu interior. E o Espírito Santo é o poder, é a força que você precisa para romper as barreiras da dificuldade, para que você seja Jesus na vida das pessoas. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro 1, versículo 13. Ele fala assim, portanto, estejam com a mente preparada, pronta para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será revelada, quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Né? E quando ele fala da santidade, ele fala de você ser separado dos padrões do mundo. E aqui no versículo 18,
ele fala assim: vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como ouro e prata que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem mácula, conhecido antes da criação do mundo, mas revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. No 22 ele fala: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração, porque vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente. Então, você foi purificado, você foi regenerado, o novo nascimento, através da palavra de Deus. E no capítulo 2, ele fala assim: livrem-se de toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidos, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação, agora que vocês provaram que o Senhor é bom. Quando ele fala para você desejar o leite espiritual puro, é a palavra. Você cresce através da palavra de Deus. Em Romanos 10, 17, ele fala que a fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra. Meu amado, quanto mais você se expor a ouvir a palavra de Deus, mais a sua fé vai sendo estimulada. Entende isso? Então, e no capítulo também de Pedro, no capítulo 2 nós já lemos. 2 Coríntios. Vamos em 2 Coríntios, no capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. Versículo 4. Ele fala assim: as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Meus amados, essa destruição de fortalezas, essas fortalezas são fortalezas do inferno. Até eu escrevi aqui, fortaleza é uma ideia falsa, vindo do diabo, para impedir que o reino de Deus se estabeleça em nossas vidas e nos impedir de sermos aquilo que Deus deseja e para aquilo que Deus nos criou. Essas fortalezas podem ser destruídas pelo poder do Espírito Santo e pela renovação da nossa mente com a palavra de Deus. E eu escrevi: cuidado com a religiosidade. São pessoas religiosas que às vezes vêm na igreja anos e anos e você fica do mesmo jeito. Amados, Deus deseja que haja mudança na tua vida. Eu sempre falo para vocês, se Jesus viesse agora, se a trombeta tocasse, você tem certeza que você ia subir para encontrar Jesus nos ares? Você tem que ter essa certeza no teu coração. Você tem que estar preparado. Não é você fazer parte de uma igreja, não é você ter uma religião. Jesus não é religião, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos que desejar ser transformado pela palavra do Senhor. Lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 3 ou 6, nós não vamos ler. Ele fala assim: conhecer a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus viveu. Então, isso é quando eu falei para que você seja Jesus nas vidas das pessoas. Seja Jesus no seu trabalho. Quantas pessoas, foi um menino que foi fazer o trabalho aqui no Alto da Lapa, e ele falou para mim, irmã, como as pessoas estão sofrendo? E até eu falei para ele, pergunta para a pessoa se aceita a visita, nós vamos visitar e orar para as pessoas, porque as pessoas estão sofrendo. É verdade ou não é? Quantas pessoas no seu trabalho?
Às vezes em dificuldade financeira, dificuldade com doença, problema familiar, tantas coisas, tanta destruição. Mas você pode ser Jesus na vida dessa pessoa. Levar o amor de Deus. E 1 João 4, do 15 ao 17, ele fala para a gente não amar o mundo. 1 João 4, 17, ele fala, no mundo nós somos como Jesus e devemos andar como Jesus viveu. E para a gente encerrar, vamos ler 1 Pedro 1,14. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Ele fala assim, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E ser santo é você ser separado. E eu creio que, em nome de Jesus, você é separado do mundo. Amém? Então, fecha os teus olhos, e eu quero orar com você.